Vamos, queridos irmãos, elevando os nossos pensamentos ao alto, buscando a companhia dos mentores amigos de cada um de nós e dos mentores responsáveis por esse trabalho de aprendizado da doutrina consoladora dos espíritos. E vamos rogando a esses nossos companheiros que estejam sempre do nosso lado, nos inspirando bons pensamentos, boa conduta e, principalmente, mais paciência, para que possamos usar no convívio com aqueles que nos cercam. Vamos lembrando do sentimento da Páscoa de Jesus, da renovação interior de cada um de nós, e vamos caminhando juntos, amparados pelo mais alto, na reforma de cada um de nós para a vivência do Evangelho de Jesus. Que assim seja. Que assim seja. São 15 minutos, Rian, ou 10, a primeira? 15 e 3 para a pessoa falar. Alex, você e o cãozinho. Aí, a Eleni entrou. Boa noite, Eleni. Depois você fala se tem gato ou não tem gato aí, viu? Que a conversa aqui só foi de gato, gata. Só lembrando a vocês que hoje eu estou substituindo Eleni Porto. Então, deixa eu mudar o nome. Boa noite, gente. Depois desse interregno humorístico, vamos para o assunto. Bom, o espírito e o cãozinho. A gente até no grupo, brincando, comentou que ia estar colocando um pouquinho de gasolina nesse assunto, que, de certa forma, traz uma certa polêmica, porque uns acreditam, outros não, mas vamos tentar raciocinar juntos aqui para a gente chegar a um pouco mais de entendimento. Denominador comum ou consenso, eu acho que é mais difícil, mas chegar a um entendimento seguindo alguns raciocínios. Antes de entrar no texto propriamente dito, a gente pode pegar já alguns conhecimentos dos estudos que fizemos e a gente trazer para esse raciocínio com relação ao espírito e o cãozinho do texto. A gente sabe que no universo, 2 princípios foram criados por Deus: princípio material, princípio inteligente. Né? A gente já vem falando sobre isso há muito tempo. Princípios distintos, porém interdependentes para o processo evolutivo. Também, nas informações citadas pelos espíritos, a gente já observou que o princípio inteligente ele estagia nos diversos reinos, começando pelo reino material, chegando ao reino vegetal, animal, até ganhar consciência de si mesmo e passa para o reino hominal, espírito consciente de si mesmo. Ao galgar esses degraus nos diferentes reinos, o princípio inteligente vai conquistando algumas características que lhe são próprias. Reino mineral, apenas leis físicas, atração, repulsão, aquela história toda. Reino vegetal, instinto, fluido vital, porque já há vida, como a conhecemos, nesse sentido. No reino animal, além de todos os outros, um princípio inteligente que os espíritos chamam até de rudimentar. Ok? Mas já há um princípio inteligente mais apurado,
que não chega a ser igual ao reino hominal, mas já há um princípio inteligente. Quando a gente vai para o Livro dos Espíritos, nas perguntas 592 em diante, que trata dos animais e dos homens, a gente vai observar na pergunta 597, como eu já tenho síndrome do braço curto, aí o celular já chega mais perto, aí eu já tenho que tirar os óculos, viu? Porque já não dá mais, o braço já está curto para enxergar. Então, eu tenho que chegar mais perto e tirar os óculos. Então, na pergunta 597, a gente vai observar o seguinte: pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? Então, veja só, os espíritos vêm dizendo nas outras perguntas que os animais têm uma inteligência rudimentar, têm um princípio inteligente já não igual do homem, mas já apurado. E aí Kardec aprofunda um pouco mais. Além desse princípio inteligente, há algo independente da matéria? E os espíritos respondem: há, e que sobrevive ao corpo. Ok, gente? Há princípio, além da matéria, nos animais e que sobrevive ao corpo. Será esse princípio uma alma semelhante à do homem? É também uma alma, se quiserdes, dependendo isto do sentido que se der a esta palavra. É, porém, inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem distância equivalente à que medeia entre a alma do homem e Deus. A gente vai observar, diante dessas respostas, que os espíritos estão dizendo que existe uma espécie de alma, se assim queira ser chamada, porém inferior ao do homem. Ou seja, não há consciência de si mesmo e elaboração da inteligência como nós, seres humanos, as possuímos. Ok? Vamos ver aqui mais adiante nessas questões. Após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesmo? É aqui que eles dizem: conserva a sua individualidade. Quanto à consciência do seu eu, não. A vida inteligente lhe permanece em estado latente. Porque a gente observa que esse mesmo princípio inteligente que está nos animais, ele, em algum determinado tempo e espaço, que não podemos precisar, vai ganhar consciência de si mesmo e virar espírito, o que nos animais ainda não é. Ok? Até aí tudo claro. Então vamos falar um pouquinho das características dos cães em relação a alguns aspectos relacionados aos homens. Primeiro ponto, o cão é um dos animais mais fiéis ao ser humano. E segundo o texto lá, o Charlet, que é quem até interfere na comunicação, na evocação de Kardec, ele vai dizer que há verdadeiramente amor dos cães pelo seu dono. Ok? Fidelidade pura, amor. Só tem um detalhe. A audição do homem, segundo a classificação científica, varia de 20 Hz a 20 mil, de 20 a 20 mil Hz. Ok? Do cão, vai de 15 a 50 mil. Vai de 15 a 50 mil. Ou seja, o cão ouve sons abaixo do que o ser humano pode ouvir e muito acima em termos vibracionais do que o ser humano também pode ouvir. E acima de 20 mil, que é o limite da capacidade do ser humano, os sons já são incômodos aos cães.
ok? Vamos ao olfato. Vamos ao olfato. O homem possui 5 milhões de células receptoras olfativas, enquanto o cão possui 300 milhões de células receptoras olfativas. Em termos de quantidade de células, são 60 vezes mais no cão do que no homem. Porém, a capacidade olfativa do cão é 100 mil vezes a do ser humano. Por que que eu estou falando isso antes de entrar no texto propriamente dito? Porque o Charlet, que pelo texto aparenta ser um estudioso do assunto, é um pintor, e aparenta ser um estudioso do assunto, ele vai informar que os cães conseguem pressentir, conseguem detectar a presença espiritual dos seus donos desencarnados pelo olfato, não propriamente dito pela visão. A visão, ao Godu aí. A visão, o cão não consegue visualizar. Eu acredito, o texto e Kardec também, propriamente dito, os espíritos, melhor dizendo, eles não entram nesses detalhes, pelo menos nas fontes que eu consultei, que foi o Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos e a Revista Espírita, no texto propriamente dito, eles não aprofundam, eles sempre dizem assim, pode, mas não é nenhuma afirmação. Só que o Charney diz que sim, que pelo olfato os cães podem pressentir a presença dos seus donos desencarnados. E foi o que aconteceu com o senhor M aí, que desencarnou 8 meses antes do texto que chegou até Kardec, e Kardec fez a evocação dele. Ele, me parece que o camarada não pôde responder às perguntas de Kardec e apenas afirmou que era fato verídico que tinha acontecido quando ele se apresentava lá na reunião mediúnica. O cão, de fato, subia até onde estava a sexta objeto da evocação e ficava pressentindo ou sentindo a presença dele. E esse Charney, né, se não me falha a memória, que eu não estou com o texto aqui agora, é quem respondeu às perguntas de Kardec, afirmando isso, que pelo olfato os cães poderiam sim sentir a presença dos espíritos. Vamos a uma pesquisa feita por um camarada que eu não anotei o nome e acabei esquecendo, depois eu busco e jogo no grupo, um cientista médico e que tinha curiosidade com assuntos paranormais dos animais. Ele fez uma pesquisa com diversos cães, gatos, cobras e ratos, levando a locais onde as pessoas e até médiuns videntes informavam que já tinham visto desencarnados rodando aquele ambiente, aquela casa e tal. E uma das experiências ele levou em uma casa onde havia acontecido um crime hediondo. Uma pessoa esfaqueou 2 outras num verdadeiro crime de ódio, numa briga entre eles, e com muito ódio ele acabou matando os 2. E, diga-se passagem, os ratos, quando entraram no ambiente onde houve o assassinato, não sentiram absolutamente nada. Os gatos e os cães ficaram em posição de defesa e recuaram, não querendo mais entrar no quarto, e a cobra entrou, mas ficou dando bote no ar. Ou seja, cobras, nessa experiência, cobras,
cães e gatos pressentiram as vibrações e a presença dos desencarnados que participaram lá do processo. Ok? Então, a gente observa que fora de Kardec e dentro de Kardec, a gente Um observou... minuto. Um minuto. Beleza. A Leni, um gente, minuto. a gente observou, a gente observou que os cães, sim, podem, através dos sentidos apurados, pressentir a presença dos espíritos, pressentir principalmente os seus donos desencarnados. É isso aí. Vai lá, Rian. Você só pediu que eu cronometrasse o tempo. A bicha é chata mesmo, viu? Pois é, cronometra o tempo e chama o pessoal, por favor. Clécio, por favor, Pronto, Clécio. pronto. Lá vai eu, então. Eu não vou estar vendo vocês porque eu vou para outra tela aqui. Estou usando o notebook. Mas vamos lá. Pronto. Então, o nosso tema aqui são conversas familiares de além-túmulo. E nessa edição, Kardec traz aí a senhora Duré, né? Que ela é médium, era médium escrevente. Ela morreu em 1º de maio de 1860, em Seft, na Argélia, e foi evocada por Kardec pela primeira vez em 21 de maio, né? E depois, lá na Sociedade, no dia 25 deste mesmo mês. Então, essa evocação foi bastante interessante, porque Kardec evoca uma pessoa que já havia sido iniciada no Espiritismo, era médium. Então, diante de uma pessoa que já tinha uma experiência, que tinha um conhecimento melhor, um conhecimento à parte dentro da doutrina espírita, ele resolve, assim, evocá-la para poder fazer uma experiência, um laboratório, digamos assim, para poder fazer realmente uma análise científica do comportamento do ser humano, né, tanto na iniciação dentro do espiritismo, como também pelo fato dela ser médium. Então, as percepções dela, as observações, a pessoa que ela foi, todos os detalhes. Contanto que ele trata das perguntas aí, né, sobre papel do médium, influência moral dos médiuns, de obsessão, as causas, os meios de combater, e é um tema tão extenso que ele é tratado tanto no Livro dos Espíritos, entre as questões aí, né, da segunda parte, claro, das questões 163 a 165, da 274 a 290, em que trata aí sobre perturbação que se segue após a morte e relações de além-túmulo. Então, ele trata de diversos temas com uma pessoa que já tem um determinado conhecimento. Então, ele evoca, ele não a conhecia presencialmente, e ele conhecia apenas de nome, ambos conheciam apenas de nome. Então, ele faz a evocação dela, de certa forma, ela diz que já esperava essa evocação, e ele faz justamente algumas perguntas, primeiro, umas primeiras perguntas, porque o grande objetivo, na realidade, era fazer a evocação na sociedade, porque ele queria que fosse diante de outras pessoas da sociedade que também queria saber sobre o assunto. Perguntou a ela se ela estaria disponível, ela disse que perfeitamente, né? E se tinha alguma preferência por algum médium ali presente, né? Tinham 5 médios, intérpretes, e ela disse, tanto faz, desde que seja um bom médio para mim, não tenho nenhuma preferência quanto a isso, né? E perguntou também se ela foi enganada quando média. Ela falou que não foi. Dificilmente há alguém que não tenha sido. Aí, no dia seguinte, nesse caso, ele fala aí no título de 2 evocações, dia 21 e dia 25. Só que no dia 22, um dia posterior a essa evocação, ela se manifesta de boa vontade, né, sem evocação. E ela já abre
dizendo que ficou um pouco, digamos assim, chateada, né? Ficou, como é que diz, pasma, pelo fato de não ter feito mais perguntas. E Kardec disse, não, mas ele disse porque a questão, o nosso objetivo era ser na sociedade. Ela disse, mas tem que se aproveitar esses momentos, porque nem sempre são possíveis, né? Há obstáculos. Ele pergunta que obstáculos são esses. São diversos, mas dentre eles são as pessoas outros espíritos que nos assessoram, que na realidade que nos auxilia nessa comunicação. E isso é muito raro. Então, falou, já que você veio espontânea à vontade, então é um desses dias. Então vamos aproveitar e vamos fazer perguntas. E aí, ela também salienta que é o seguinte, que a mesma orientação que tem lá na casa dele também serve para o pessoal da sociedade. Então, não tinha por que ter essas restrições, né? E como ele citou no início que ela haveria sido obsidiada, assediada quando médium e enganada, ele faz a pergunta se ela vê esses espíritos agora. Ela disse que os enganos eu vejo perfeitamente. Só que eles não conseguem mais me atingir, porque eu já consigo repeli-los, né? Então, eu já consigo repeli-los. E, assim, disseste também que há poucos médiuns que não tenham sido mais ou menos enganados. De que depende isso, né? Então, ela diz, depende muito do médium e daquele que interroga. Então, aí ele já dá um traçado que ocorre quanto a esses obstáculos. Então, a primeira condição para isto é não os atrair pela fraqueza e pelos defeitos. Então, todos nós temos os nossos defeitos, pela nossa imperfeição, claro, e nós atraímos. O que é que o médium necessita fazer? Ter todo o cuidado, ter consciência de si mesmo, aí é eu que já estou ampliando dizendo isso, mas ter consciência de quem realmente se é, isso os estudos auxiliam a chegar nesse ponto, porque no momento que se estuda profundamente a doutrina espírita, você se transforma. Você passa a observar detalhes, por isso que eu abri esse parêntese aí. Então, ela coloca isso como obstáculo e cita durante o texto também. E um ponto que eu coloquei aqui, fichei um pouco mais, que assim, se os médios soubessem todo o erro que cometem, dando trela aos espíritos malévolos. Então, ao frisar, há aí pontos de exclamação que frisa. Olha o alerta que está dando aqui. Se os médios soubessem todo o erro que cometem, dando trela aos espíritos malévolos, está chamando a atenção das pessoas da responsabilidade daquilo que lhe foi dado. Prosseguindo vários, né, qual erro que poderia cometer, né, no mundo dos espíritos? Se fala vários, mas para começar, tornam-se presa dos maus espíritos. Então, tornam-se presa desses erros dos maus espíritos. E aqui, Kardec abre uma observação que diz assim, né? Temos mais de um exemplo de médios. Então, ele tem vários médios que já caíram em desgraça, nós conhecemos perfeitamente isso, dentro da nossa atualidade, dentro das nossas casas, médios que se deixaram levar pelo orgulho e pela vaidade, que são os dois pontos chaves que esse espírito abre aqui. Abrindo um parênteses que eu não falei no início. Na realidade, ela está ali junto, não apenas ela está ali falando, mas tem uma comunidade de espíritos que estão assessorando, contanto que Kardec pergunta quem ela poderia identificar, diz que não dá para identificar, porque ela está deles, né, em termos de, vamos colocar assim, de classificação ou de evolução. Então, não dá para dizer. E os pensamentos vão chegando. Eu falei, eles poderiam estar falando? Poderiam. E por que você está falando por ele? Mas vocês me evocaram, não evocaram eles. Mas eles estão aproveitando de mim, nesse caso, para poder estar aqui falando. Então, ela está falando tudo isso, sendo orientada por esses espíritos. Mas um ponto aqui, chave, que também classifiquei, assim, o 15. Mas, então,
Não seria melhor não ser médium, já que essa faculdade pode arrastar a tão graves inconvenientes? Aí é que está o caso. A resposta é justamente essa. Então, quer dizer que, pelo fato de você ser médium, você não vai ser influenciado? De maneira alguma. A mediunidade justamente lhe ajuda a poder você identificar isso. Você poder utilizar. É o remédio que, né, que a bondade divina coloca ao lado do mal. Então, a mediunidade é, sim, um fruto de coisa boa. Então, sois vós mesma, aí ele faz a pergunta para poder confirmar se realmente a senhora Duê, que está a resposta. Ela diz, sou eu mesma, a garanto que sim. Mas os pensamentos, né, vêm do alto, não dela. Ela mesma não teria condição de estar respondendo ali. E aí, dando mais à frente um pouquinho, por esses mesmos espíritos, não responde... sim, aí eu já tinha falado isso, desculpe. O espírito que obsidiou uma médium em vida ainda obsidiará em morte, ele confirma, claro, não muda isso. Não é o fato de se morrer que vai se afastar isso de maneira nenhuma. Né? Se há um vínculo entre os dois, esse vínculo continuará. Aquele, ao contrário, que se libertou da obsessão em vida, é forte e os espíritos maus o encaram com temor e respeito. Encontraram o seu mestre. Ou seja, o grande propósito da doutrina espírita é a transformação moral, transformar o indivíduo num homem de bem, num ser humano de bem. Então, a mediunidade dentro do espiritismo justamente é para auxiliar o médium a se transformar. Então, o médium fazendo essa transformação, ele consegue se libertar da obsessão, assim como também os não médiums, e isso facilitará no momento do desencarne, em que, se libertando da matéria, se libertando desses ditos compromissos, dessas obsessões, ela entrará no mundo dos espíritos tranquilamente. Então, aí, diante desses questionamentos acerca da quantidade de espíritos que tem, faz a pergunta, há muitos médiuns realmente bons? Ele disse, não muitos, né? São raros, mas existe. Assim como há muitos médios, mas nem sempre todos os médicos também são bons. As comunicações dos espíritos bons têm um caráter, ele classifica, nesse caso o espírito, ela classifica aqui a forma como os espíritos falam, os espíritos bons, que os médios de excelente, Kardec pergunta, os médios dotados de excelentes qualidades morais e que são também enganados, né? Sim, são mais raros, mas também pela sua fraqueza e pela sua excessiva confiança, né? Aquela grande confiança de que nunca erra, que é infalível, é o grande erro dos médiuns. Fala sobre as qualidades que independem, né, da moral e tal. Tem mais outro ponto aqui que eu gostei de frisar, que diz o seguinte, mas quanto mais sábia e sublime, tanto mais culpados serão os médiuns por não as aproveitar. Sim, são muito culpados e sofrerão cruelmente por sua cegueira. Ou seja, aqui é sobre a resposta da pergunta. Os espíritos bons podem comunicar-se nos maus médiuns? Aí ela faz justamente o alerta, esses espíritos fazem justamente um alerta que olha a responsabilidade disso. Refrisando novamente, quanto mais sábio e sublime, tanto mais culpados serão os médiuns. Então, se receber uma boa mensagem, ou seja, não houve uma preparação, ele teve uma responsabilidade, mas fugiu dela. Então, sofrerão cruelmente por sua cegueira. Como nenhum homem é perfeito, e falando aqui sobre a Terra, segue-se que não há médios perfeitos, ele diz, são raros, mas existem. Então, qual é o obstáculo disso? Realmente, o que impede? O orgulho, o maior mal, o orgulho e a inveja. Um minuto. Vixe, nossa, hoje extrapolei. Então, Kardec traz a observação, o que leva a perder muitos médios é o fato de se julgarem os únicos capazes de receber boas comunicações e desprezarem as dos outros. Julgam que são profetas. A crença de certos médios na infalibilidade e na superioridade de suas comunicações é tal que nelas tocar nessas questões são quase uma profanação.
Então, todo sentimento inspirado que reflita a menor pensamento mal é, por isso mesmo, origem suspeita. Então, deve ser analisado pelo crivo da razão, como sempre. Então, teve a outra evocação, só finalizando aqui, que já foi, isso aqui foi dia 22, quase tudo foi no dia 22. No dia 25, que teve realmente a evocação, fala sobre os médiuns videntes, que também são enganados, mais ou menos enganados, né? Um pouco menos, mas também são enganados como os outros. Fala sobre a questão da morte, sobre o sofrimento, como ela passou, sobre o sofrimento do corpo, o tempo de duração dessa agonia entre a morte e da vida, entre o desencarne. Então, aqui já tratou nesse segundo... Oi! Já? Já. Pronto, eu falo depois, desculpa. Pronto. Bom, agora Ivone, né? Sou eu Ivone, agora, né? Medicina intuitiva. Medicina intuitiva. Eu acho fantástico, né? Sempre fui apaixonada por Gudu. Pela Gudu, né? Desde as primeiras informações sobre ela, que eu fiquei encantada com a mediunidade dela e com a própria personagem, né? Pelo fato de como ela levou a sério a mediunidade, né? Esse trabalho de cura. Kardec traz aqui um capítulo, né? Médicos curadores, e ele já diz de pronto aqui que ele não poderia se envolver de imediato com esse tipo, porque ia requerer muito estudo. Ele fala do médico, né, que Morrery, né, que estava se aprofundando nesse estudo, porque seria uma obra especial, como se fosse uma obra à parte, né, porque realmente precisava de mais estudo com relação a essa mediunidade. E aí eu incluo nesses estudos mais aprofundados o estudo do perispírito, para poder compreender melhor todo esse processo de como acontecem as curas, né? de como se dá esse mecanismo da mediunidade curadora, todo esse processo que envolve essas curas. E ele traz aqui, muito pouco as informações. Se der tempo, eu volto aqui para ler algumas coisas. Mas vamos lá. A mediunidade intuitiva, uma carta do senhor Morrery, né, falando da Desirée Gudu. E ele diz que na carta ele diz que é a senhorita Gudu, que ela não é uma sonâmbula, mas que ela tem distância e nem mesmo em domicílio. Olha os cuidados dela, porque o médium de cura, ele atrai as dificuldades maiores, né? Por isso que a mediunidade de cura precisa de muito cuidado, de muito estudo, de muita educação. E ela vê que ela tomou determinadas atitudes que ajudava ela ter uma proteção para não se envolver com as pessoas que iam buscar ela para as curas, que se sentia atraído. Então, ela tinha o cuidado de não consultar a distância, no domicílio. Quando acontecia, era sob a direção do Dr. Morrery. Ela tinha todos esses cuidados, né? E outra coisa, ele diz que ela identificava tudo, mas ela não atuava, na hora de atender, ela atendia como uma enfermeira de elite. Olha o que ele diz, que ela atendia como uma enfermeira de elite, com zelo sem exemplo, em nossa modesta casa de saúde improvisada. Então, ela fazia todos os atendimentos lá vamos colocar o nome de hospital. Então, essas características dela, ver como ela foi cuidadosa no trabalho dela, no desenvolver de todo o trabalho dela de médium curadora, né? E aí ele faz 3 perguntas bem interessantes. A primeira por que um fluido depurador, do qual estaria dotada,
que ela obtém tão precioso resultado, como é que o que é a segunda pergunta? Pela sua assiduidade nos curativos ou pela confiança que ela inspira? Era o jeito como ela cuidava, os cuidados que ela direcionava aos enfermos, ou era a confiança que os enfermos tinham nela, que o fazia curar? Enfim, é por um sistema de medicação bem concedido e bem dirigido que ela obtém um sucesso. Então, ele fez essas 3 perguntas e ele de pronto disse que ia deixar a primeira, porque aí precisaria de aprofundamento. Mas que as 2 últimas perguntas ele teria como já identificar. Quando ele diz, não quero entrar na primeira pergunta, porque ela exige um estudo aprofundado e uma discussão científica. Mas para a segunda pergunta, posso resolver desde já. Então, se encontra nas mesmas condições que todos os médicos. Ele já tem por ela um respeito científico, né? De médico para médico. Enfermeiros, operadores que sabem levantar o moral dos seus doentes e inspirar uma confiança salutar. Então, ele tem todo um respeito por ela, porque ela percebe o quanto ela está preparada para o trabalho. Na terceira pergunta, ele diz que ele adquiriu a convicção de que a medicação da senhorita Goudou constitui todo um sistema muito metódico. Ela tinha tudo aquilo que é simples, sua teoria, mas na prática varia ao infinito, que consiste na aplicação que ela reclama toda a atenção e toda a habilidade possível. Então, ela tinha toda aquela atenção, para preparar aqueles ungüentos, né? Medicar o paciente, dar toda assistência para que o medicamento também pudesse ter mais eficácia. E é interessante que ele diz que, quando ele diz todo um sistema médico novo para nós, se bem que, sem dúvida, muito antigo em relação à idade do homem. Então, era com ervas, né? E aquelas ervas, ela fazia os ungüentos, colocava, e aquele unguento ali ia curando, ia depurando ali, como ele fala, assim, se tivesse uma supuração, aquele unguento puxava aquela supuração, né? E com os tratamentos mais rebeldes, então, aqui por trás da mediunidade que ela tinha, de cura, tinha também uma grande dedicação, um grande amor que ela tinha pelos enfermos, né? Hoje a gente tem um esclarecimento maior, porque a gente sabe, com relação ao perispírito, a função do perispírito, não é? E a função dos fluidos, né? Quando a gente dá o passe mesmo, a gente sabe que o passe absorve de perispírito para perispírito, o perispírito do médium, em contato com o perispírito do paciente, e ali é que se dá todo o trabalho, e os fluidos entram através da corrente sanguínea pelo sistema nervoso central, que aí já estou falando do corpo físico, e ali alcança a célula, e essa troca de molécula malsã com molécula sadia para que possa acontecer as curas, de uma forma mais geral, né? Então, a gente já tem essa noção ainda muito pequena, muito vaga, mas já é um início de uma noção de como se processa o mecanismo das curas, né? Em um médio de cura, isso se dá mais instantaneamente, né? Com os passos, às vezes, a gente passa um mês para fazer um tratamento, ou até mais. Mas a mediunidade de cura, muitas vezes, é instantâneo, aquela cura, né? E é o que aqui Kardec vai colocar no Livro dos Médiuns, né? Dizendo que não poderia agora se envolver com esse trabalho de pesquisa, de estudo com relação aos médicos curadores, que deixava isso para um amigo médico, mas ele dá aqui umas noções muito vagas ainda, né? Quando ele diz assim, pode considerar-se as pessoas dotadas da força magnética como formando uma variedade de médiuns, não há que duvidar. Então, é uma categoria de médios, né? Os médios curadores. Entretanto, o médio é o intermediário entre o espírito e o homem. Ora, o magnetizador, além de si mesmo, a força de que se utiliza, não
não parece que seja intermediário de nenhuma potência estranha. Aí ele diz que é um erro, porque mesmo sendo um magnetizador, com auxílio do espírito, a potência é maior. Porque tem pessoas que têm um fluido mais potente que outro. Mas se esse fluido é ajudado por um espírito superior, um espírito bom, esse fluido é aumentado e a cura se processa de forma mais eficaz. Aí ele diz aqui, entretanto, bons magnetizadores que não creem nos espíritos. Isso não invalida, porque às vezes o magnetizador não crê, mas os espíritos estão ali para ajudar, porque ele vai beneficiar, vai fazer o bem. Então, ele acreditando ou não, os espíritos atuam. E ele vai aqui colocando, né, se pode transmitir esse poder, o poder não, mas o conhecimento de que necessita pode transmitir. Então, ele dá algumas noções ainda muito primárias com relação aos médicos curadores, e que ele diz que precisava de um estudo mais aprofundado, e que o doutor Moreri, que era esse amigo médico, estaria fazendo esse estudo, né? Infelizmente, a gente não teve Kardec para concluir. Seria bom que ele tivesse concluído esse estudo. Mas, de qualquer forma, com outros estudos, a gente vai compreendendo mais a medicina intuitiva, a mediunidade de cura. Eu diria que a magnetização, o fluido e o perispírito são 3 itens que a gente estudando, a gente compreende melhor todo esse processo da mediunidade curadora, né? Principalmente o estudo do perispírito, para a gente compreender como é que se processa as curas, né? Mas voltando à senhorita Goudou, realmente ela é uma médium excepcional, de qualidades que a gente vê, de caráter valioso, né? E a mediunidade dela, de cura, pelo fato da postura dela, e dessa amorosidade de cuidar da sua dedicação, claro que uma mediunidade dessa é muito valiosa. Eu imagino as curas que aconteceu, né, através dessa médium, né? Ela prestou realmente um grande trabalho, a doutrina, no início, né? Porque imagina a divulgação de uma médium desse quilate, né? Na época do surgimento da doutrina. Então, ela veio realmente acrescentar muito na doutrina, né? Infelizmente que ela não está sendo um exemplo para todos os médios de cura, né? A gente fica às vezes sentindo muito pelo fato de ver os médios de cura, né, indo por caminhos tão sofridos, né? Mas isso não quer dizer que eles não tenham a mediunidade curadora, né? Chega um momento, por não se trabalhar e não ter essas precaução que a senhorita Goudou teve, né, os cuidados todos, termina descambando para uma obsessão terrível, né? As minhas colocações. Pronto. 1 minuto? Deixou 3 minutos. Tem 3 minutos ainda aí. Mas eu vou voltar mais alguns esclarecimentos depois. Rian, você continua. Eu? Aí, tá vendo? Já indicou. Passei para você. Então, deixa eu falar logo, que eu sou o primeiro que estou aqui, depois eu volto para a volta. É o cãozinho, né? A questão do cão. A gente sabe, sim, que a gente começou a falar daquela forma no grupo, mas os animais têm uma sensibilidade, sim, mais apurada. Não são todos os animais, têm uma sensibilidade, sim, mais apurada do que nós. Percebem algumas coisas com mais facilidade do que nós. E aí, se o espírito apareceu, se o espírito ele sentiu o cheiro, se ele viu, ou qual foi a percepção, a gente não sabe, né? Qual foi o sentido que ele teve tocado aí? Tanto que o rapaz no texto, ele vai dizer o seguinte... Ivone, fecha teu microfone, está interferindo. Ele diz assim, podereis dizer a causa que atrai o cão para a cesta? No item 3, na terceira pergunta, né? A extrema finura dos sentidos pode levar a adivinhar a presença do espírito e até vê-lo. Ele fala aqui dos sentidos em geral, né? E a gente sabe, já viu muita situação. Richard Simonetti disse que a menina estava brincando na calçada, né? Aí o carro veio e atropelou o gato. Aí a menina diz assim, o gato estava no meio da rua, o gato matou o gato. Aí o gato foi embora e ficou só o gato, né?
que a Nina viu alguma coisa se desdobrando ali do gato, né? Na questão aí de palestras familiares, é uma situação que Kardec vem fazendo com todos os espíritos, né? Pergunta qual foi a sensação que ele teve de ir para lá. Só que aí eu questiono, você tem um questionamento para fazer assim. Se Kardec, quando começou a ter um número de pessoas, né, muito grande que participavam dessas reuniões, criaram a Sociedade Espírita de Estudo Parisiense, e tinham sócios, tinha as pessoas que se inscreviam, que admitiam essas pessoas dentro do estudo sério, porque ele fazia sessões de casa. Então, da revista, da sessão lá da Sociedade Espírita Parisiense, eles deviam tratar a coisa de alguma forma mais para construir os livros, né? Para construir os ensinamentos. Então, só vejo dessa forma. Porque você criou a Sociedade Espírita Parisiense, porque na casa dele, no salão, não estava dando mais para reunir todo mundo, porque é que ele fazia sessão em casa ainda, né? Aí eu não sei se a Amélie gostava, se a Amélie não ia para a sessão e tinha que fazer lá. Se a Amélie queria empurrar os quadros dela no povo, olha lá, não vou vender meus quadros, vamos fazer aqui. Aí eu não sei, mas só essa questão. E no caso da nossa Mademoiselle, que hoje a gente se despede dela, né? Se despedir aí da Godot, é essa situação, né? Que ela usava os unguentos, como ele disse no outro texto já, que as medicinas, os médicos usam as coisas da natureza. E a gente sabe, quando a gente vê a situação de, por exemplo, as curas de Jesus, ele usava certas medidas para curar que não usava com os outros. E a Godot aprendeu um pouquinho, né? E a sorte dela foi que o médico foi acompanhando, né? Ok, Val, parei. Agora quem está aqui é Leni. Vamos lá. Vamos no cãozinho. Eu fui lá na frente, não sei se é na revista de 1862, espera aí que eu já olho, já e digo a vocês. Olhar uma crítica sobre as colocações de Charlet. Eu achei interessante, porque deixa eu fechar aqui, gente, que eu não estou com fone de ouvido, não, aqui a turma é barulhenta. Falando exatamente que, apesar dele não ser o espírito vulgar, ele não é um espírito ainda puro. E, por conta disso, ele passa as impressões pessoais dele quando ele fala da questão das sensações do amor dos bichos que tem aos seus donos. E aí, ainda pesquisando um pouco sobre isso, os espíritos realmente confirmam o que né, Alex apresentou muito bem, falando que eles não têm, claro que eles não têm os sentimentos, têm sensações e instintos. E realmente é um princípio espiritual jamais evoluído que a planta. E aí até tem essa crítica, porque Charlet começa dizendo que para viver o bicho tem que quem vive pensa. E ele disse, então o animal pensa igual ao homem, e aí faz toda essa comparação, que realmente seria essa comparação de colocar-nos como Deus. Então não tem como fazer isso. E pergunta também se... E vem falar que a metapsicose ajudou muito a se crer que os bichos são como nós, porque se acreditava que a gente poderia voltar como bicho. Então, é claro que aquilo que você já tem de conquista, você não ia perder porque voltou como animal. Bicho é animal, viu? Quem tem bichinho, eu não estou falando mal deles. É só no sentido de bicho, de animal, aí com todo carinho e respeito a vocês que têm. Então, ele fala que isso realmente ajudou a confundir e a criar essa impressão falsa de que os animais têm alma como nós. Eles têm um princípio inteligente, mas não vão chegar ao processo evolutivo como nós, e aí faz toda uma comparação. Depois aqui eu dou uma olhadinha, que eu vou ter acho que vai sobrar algum segundo, aí eu vejo onde foi que eu vi isso, mas foi também na Revista Espírita pesquisando sobre isso. Que ele faz aqueles textos para a gente ir estudando além do artigo. E fala exatamente isso, que se você olhar desde os princípios dos tempos, as colmeias, as abelhas, as formigas agem do mesmo modo. Há milênios, há anos e anos. E nós não. Nós saímos desse processo mais primitivo, estamos progredindo, estamos evoluindo. Então, aquele ser, ele não vai chegar à nossa evolução. Então, isso eu achei bem interessante, assim, porque eu até falando com o Alex, que sempre foi um assunto que eu ficava muito na dúvida.
essa questão dos animais. Então, animal não reencarna, pelo que está dizendo aqui. Animal não vai progredir. Os bichinhos não progredem. 3 minutos. 3 minutos, está errado. Todo mundo falou um monte aí, eu não tenho 3 minutos, tenho certeza. Você está... O Rian entregou em 20, já são 24. Mas pode falar. Fale mais um minuto. Não, que vão dizer que você está puxando a brasa para minha sardinha, depois eu falo as outras coisas. Podem passar para frente. Eu deixei o Rian falar um pouquinho também. Todo mundo ficou eu passei um minuto, foi. Eu passei um minuto. Então eu posso falar mais alguma coisa? Pronto. Deixa eu falar só o que me chamou a atenção no outro. Espera aí, teve uma coisa que me chamou a atenção. Deixa eu ver, gente. A mediunidade, a gente já sabe que, já puxando para outro artigo, pulando, né? Que independe da moralidade e que o que vai, a questão da perturbação, só reforçando a gente. Não é o conhecimento espírita que vai diminuir ou não o processo, a nossa perturbação, mas é a prática do bem e a consciência pura. Então, isso é para nós, a gente não esquecer. Ser espírita, ó, nem se achem, porque não quer dizer absolutamente nada. E outra coisa, agora para o próximo. Val, tenho 30 segundos, o negócio é que achar as coisas. Não, depois você fala, porque vai avançar muito. Depois você fala. Sou eu, Rian? É Itamar agora. Beleza. Nada eu não contra... vejo a ordem, não. Você segue a ordem do chat? É pelo chat? É o meu. Tá Ivone, Alex e Clésio junto. Aí eu estou do seu lado, Eleni e também embaixo. Como você está coordenando, vou deixar você por último. Começando meu tempo agora, viu, Val? Nada contra quem tem animais, só contra quem está humanizando os animais. Inclusive, lá em casa eu vejo botar animal para dormir em cama, comer na mesa, nada contra. Agora, humanizar, tudo contra. Olha, interessante esse artigo. Eleni, esse artigo que você falou, eu até sugiro que a gente escolha no mês de julho, que é o mês que vem. É os animais e o exame crítico de Kardec sobre esse espírito Charlotte, que realmente dá panos para manga, esses 2 artigos aí que completam. Sobre essa questão do cãozinho, fica claro, Alex foi muito bem, colocou bem, fica claro. E aí eu vou trazer para você Livro dos Espíritos também. Pergunta 71, na nota de Kardec, quando ele diz: a inteligência é uma faculdade especial peculiar a algumas classes de seres orgânicos e que lhe dá com o pensamento a vontade de atuar e a consciência de que existem. Então, lógico, fica claro que animal não é espírito com E maiúsculo. Pode até ser considerado como um espírito com E minúsculo, que é o princípio inteligente. Aí sim pode, porque Kardec, na 76, vai dizer, sabe o quê? A palavra espírito com E maiúsculo é empregada aqui para designar as individualidades. E a individualidade, ele vai dizer o quê? Na pergunta 600, que é uma característica, é consciência, é um atributo principal do espírito, com E maiúsculo. Então, inteligência, individualidade, consciência, só do espírito. Animal não tem nada disso. Por isso, o animal não tem mediunidade. Livro dos Médiuns, Kardec leva lá, ó, um capítulo específico, mediunidade nos animais. E aí, meu amigo Alex, você matou a charada. Que os animais têm, os cães têm o quê? Uma percepção própria, característica do organismo deles, né? E isso aí, lógico, vários outros animais têm essa percepção, mas ele vai dizer, animal não é médium. E nesse artigo que eu acredito que a gente deve escolher, a gente vai ver que não tem animal no mundo espiritual, que não tem nem erraticidade. Pergunta 600. Muito interessante isso aí. Me chamou muita atenção essas palestras familiares. Olha que coisa interessante. Além do que vocês falaram, como Kardec trabalhou justamente o quê? Com o médium. O espírito, né? Ele evocou logo o quê? O espírito no médium. Para quê? Para ver as similaridades que tinha com os outros espíritos desencarnados, as informações. E aí foi nessa linha de pensamento. E, por fim, senhora Godu, veja que
a gente lá atrás, em 1858, nós estamos muitos textos de Daniel Douglas Home, Senhor Home 1, Senhor Home 2, Senhor Home 3. Kardec teve essa preocupação com os médios de efeito físico. Senhora Godu, médio de efeito físico. Mas médio de efeito inteligente, ele não se preocupou muito não, viu, meus amigos? Médios como Hermance Dufour e outros tantos, eles não teve essa preocupação como teve com os médios de efeito físico, como Daniel Douglas Home, como Senhora Godu. Por que isso? Médios, aí a gente coloca, ele vai colocar lá, médios especiais, com características totalmente diferentes, mas servindo de objeto de pesquisa para eles, né? Beleza. Val, 3 minutos. Já perdeu 2. 21, você vai começar agora. Alex Nie, adorei a apresentação do artigo de Alex Nie, foi ótimo, né? Maravilhoso. Ele pegou assim o fundamento mesmo da história. Então, mas eu queria aqui, nesse artigo de Alex Nie, quando ele apresenta, que ele fala aqui na observação e lá na questão 5, que ele responde assim, considerando que Charlet quer mesmo intervir na questão de que nos ocupamos, nós lhe pedimos que dê algumas explicações a respeito do olfato, tarará. E ele diz assim, o cão deve ser, não tenho certeza, se entendi bem. Então, como a Ani falou, ele já está dizendo do não entendimento dele, ele já está dizendo que realmente ele desconhece aquilo, porque ele já está colocando. Não tenho certeza, então ele não está afirmando. Aí ele diz, um desses animais vindos de um mundo já avançado, e aí é que a gente vai discutir isso. Como é que esse animal veio de um mundo mais avançado? Para sustentar o homem em seu sofrimento, servi-lo e guardá-lo. Ele faz essa colocação, certo? Aqui na conversa de Além Túmulo, tem umas colocações aqui. A primeira, a questão da mediunidade. Eu fiz uma anotação aqui. Cadê, meu Deus? Lembrando, primeira coisa que eu gostaria de lembrar. Primeira, quando a mediunidade ela não é colocada a serviço do bem, quando ela está a serviço apenas do orgulho e da vaidade, obviamente a gente vai ser assessorada por espíritos do mesmo teor. E quando assim acontece, como ela coloca aqui, que um espírito obsidiou o médium a vida inteira, ele continua obsidiando, claro, porque a morte não vai nos livrar imediatamente daquilo que a gente já está ali no carreirio terreno. Então, vamos continuar assim com todas as perseguições. Não sei se vocês conhecem um livro, que é o livro de Otila. Otila, que ela trabalhava na Mansão do Caminho e ela trabalhava com Divaldo Pereira Franco. E ela vai narrar em um dos capítulos, é maravilhoso, uma cartomante. E ela iludia as pessoas, cobrava dinheiro. E quando ela desencarna, ela vai estar com... Ela era médium, fantástica. Então, o assessoramento de todos esses espíritos que a ajudavam, que a obsidiavam quando ela estava encarnada, então ela vai servir de escrava para esses espíritos. Então, portanto, a gente sabe que a forma que a gente utiliza a mediunidade, obviamente que a gente vai responder por ela. Aí ela vai dizer aqui, na questão 26, que os espíritos bons apreciam sempre a intenção. E aqui vamos lembrar dessa questão, gente, da intenção. A intenção realmente é o que está direcionando a nossa mediunidade. Qual a intenção que eu tive de fazer aquilo, de agir daquela forma? Então, lembrar dessa questão da intenção. Outra coisa, já estou acabando. Outra coisa que ela diz assim, os espíritos bons só nos aconselham para o bem, Então, dependendo do teor, daquilo que a gente recebe como comunicação, eu passei bonitinho, deixei vocês passarem um minuto. Dependendo daquilo que a gente recebe, vamos analisar
Porque espíritos bons só nos aconselham para o bem, que a gente não esqueça disso. E todo médium, e aqui ela vem dizer, todo médium ele vai ser, sim, fascinado, obsidiado. Porque, infelizmente, nós ainda, e isso ela deixa bem claro, nos encontramos no processo ainda, num planeta de provas e expiações, somos, sim, orgulhosos, todos nós, estamos ainda com o orgulho exacerbado, né? A vaidade ainda, e a gente é, assim, na grande maioria das vezes, assessorado por espíritos ainda muito ruins, né? E a gente é obsidiado, sim. Só isso. Alex. Muito bem. Vamos falar aqui sobre a apresentação de Clécio. Alex Ni. Um ponto me chamou bastante atenção, que foi a questão do que ele comentou sobre a fascinação dos médios, né? Os médios serem enganados. Isso é perfeitamente compreensível. E tem um detalhe, quando a gente fala assim, Deus é sabedor de tudo, ou que vale a intenção, como o Val falou, é aquela questão, o que nós pensamos, nós vibramos. E o teor vibratório nosso, pessoal, é um livro aberto no plano espiritual. Então, da forma que nós agimos intimamente, nós nos mostramos no plano espiritual. O corpo físico tem essa capacidade de obstaculizar, mas no plano espiritual não tem nada que obstaculize. A gente vai ser exatamente o que somos. É por isso que a gente diz que para Deus nada é oculto, nem para Deus, nem para espíritos que estão acima de nós. A gente demonstra logo que é. Então, a intenção, que é fruto do pensamento do nosso interior, do nosso íntimo, vai mostrar logo quem somos, né? E é por isso que médiuns muitas vezes é enganado, por causa de orgulho, por causa de descuido, por achar que já sabe demais, etc. e tal. O que Dona Ivone apresentou sobre a senhorita Godu, a gente vai observar justamente isso. Só uma observação a mais diante do que ela já apresentou. Os preparados da senhorita Godu faziam efeito por várias razões. A razão, intervenção dos espíritos, que a gente sabe que médium curativo, médium intuitivo tem essa intervenção dos espíritos, doação de energia, curadora, etc. e tal. E a gente tem que lembrar que os preparados são feitos de princípios ativos que os laboratórios químicos concentram em remédio. São os mesmos princípios. E ela era conhecedora desses assuntos através das informações dos espíritos. Então, nada de mais, assim, de extraordinário, de sobrenatural, as curas realizadas por médiuns de mediunidade extraordinária como a dela, ok? E é isso aí. E os animais, só para fechar a participação, como já foi até colocado por muitos, a gente observa que o pressentir de espíritos é justamente pelas questões das capacidades físicas e não espirituais, como o próprio Itamar falou, que nos livros dos médios, que eu fiz a consulta também, iria comentar, mas pelo tempo deixei para agora, animal não é médium, porque médium, como nós conhecemos, é o intermediário do plano espiritual com o plano físico. Animal nenhum funciona dessa forma. Beleza. Ok. Nem a jumenta de Balaão, né? Lá na Bíblia, nem a jumenta de Balaão tem essa capacidade, né? Clécio, meu amigo. Pronto. Como eu me perdi no tempo na minha apresentação e ficou um ponto que eu queria tratar, né? A gente sempre nunca me perdi, falei, hoje me perdi. Mas o ponto que eu quero me tratar é da 49, quando está tratando, o Kardec trata junto com ela sobre o seu retorno à parte espiritual, como é que foi, se ela foi surpresa, como é que foi para ela. Ela disse que foi tudo novo, tudo diferente, foi uma surpresa de certa forma. Então, Kardec
pergunta de certa como se deu, na realidade, isso, né? Fala, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, ou seja, eu não estava tão, vou colocar com essa palavra aqui também, evoluída do que eu estou hoje, na realidade. Então, Kardec traz esse exemplozinho embaixo, mostrando uma pessoa que vivia em Paris, digamos, viveu vários anos em Paris, e esses anos vivido em Paris como pobre, observando aquela condição de pobre, toda a sua vivência e tal. Passando bons anos fora, enriquecendo lá, voltando em uma cultura diferente, adquirindo conhecimento também, além do dinheiro, vivendo em uma cultura diferente, com pessoas diferentes, ele vai ver uma outra Paris, uma Paris que ele fala, meu Deus, eu não conhecia Paris dessa forma. Ou seja, a sua gradação, o seu grau de conhecimento, a sua visão ampla disso, facilita em muito a outra visão lá também. Ou seja, o que você conhecia lá vai se tornar totalmente diferente. Isso, para mim, é bastante interessante, porque eu andei fazendo algumas meditações ultimamente e participando de alguns cursos, e vira e mexe tem aquele pessoal que se diz iluminado, né, que já conseguiu a iluminação através da meditação. Os ditos iluminados dizem que, quando você chega na tal iluminação, o que você vê é uma coisa fantástica, ou seja, a percepção dele se amplia, ele tem uma visão totalmente diferenciada, isso encarnado. Não estamos colocando nem desencarnado aí, isso encarnado. Conseguindo esse grau de meditação, também a sua mudança, porque a meditação só em si não adianta, essa alteração que ele faz em todas as suas percepções, ele vai ter uma visão diferente de mundo e, consequentemente, quando ele chegar no lado espiritual, vai ser uma coisa vislumbrante. Mas ele consegue, sim, até mesmo ter dentro do plano carnal. Então, é isso mesmo. O restante, acho que já falou bastante aí do cachorrinho e eu achei fantástico aí. Ivone. Eu vou começar dos cachorros, né? Eu sou adepta de que os cachorrinhos não se desfazem. Mesmo a morte do corpo, né, do cão, ele... Tanto é que o princípio inteligente não morre, né? Está em evolução. Então, eles ficam em algum lugar no plano espiritual. O que a gente se sabe é que o retorno é mais rápido, né? Desse princípio espiritual, né? Na mesma escala, na mesma ordem, né? do animal. A gente que cria os bichinhos, viu, Itamar? Eu criei 4 cães juntos, de raças diferentes, mas com personalidades diferentes. Para você ver a evolução de cada um e como eles estão em processo evolutivo e como eles têm percepção. Um era mais dengoso, outro mais ciumento, um era mais briguento, o outro era muito educado, que era um Lhasa Apso, né, que é tibetano, super educado, não se irritava com nada. A única coisa que tirava ele do sério era um cavalo, ele não podia ver cavalo. Então, cada um tinha sua peculiaridade. Eu sempre achei isso interessante. Então, eu acredito que os bichinhos estão num estágio evolutivo, cada um diferente, que vai chegar a se individualizar e a tornar o princípio inteligente, né? E aqui eles, né, da percepção do cão pelo odor. E a gente sabe que o perispírito tem cor, tem cheiro. Então, se o cão, como o Alex bem colocou, a percepção olfativa do cão é bem maior do que a do homem, é claro que o perispírito daquele ente querido dele, que estava ali se comunicando, ele sentiu o cheiro, porque o perispírito tem cheiro, e ele identifica seu dono. Para mim, o caso está resolvido assim, né? Eu acredito assim. Com relação à conversa aqui familiar, né, dessa médium que desencarnou, tem algo aqui que ela colocou que eu acho bem interessante para a gente observar. Mediunidade no plano espiritual, né? Ela fala dessa mediunidade no plano espiritual. Então, ela médio lá no plano espiritual, porque ela estava sendo intuída, influenciada por espíritos bons que ajudavam ela na comunicação. Então, ela estava sendo médium no plano espiritual. Como também os processos obsessivos não deixam também de ser uma mediunidade, né? Quando a gente estuda as obsessões de desencarnado para com desencarnado, está sendo um processo
obsessivo, mas através da mediunidade também, nesse aspecto, né? Quanto à questão de que o conhecimento não adianta nada para chegar, eu não sou adepta a isso. Eu sou adepta de que o conhecimento vale muito, não é tudo, mas vale muito. E ela coloca isso na comunicação dela, que realmente aquelas informações que ela teve como espírita o ajudou. Não é tudo, mas o ajudou. E aqui ele faz esse exemplo de um que vai para Paris, né, como um camponês, e depois ele ganhou em conhecimento, desenvolveu capacidade dele já ver Paris de uma outra forma. Isso mostrando que o conhecimento nos ajuda a ver as coisas de uma outra forma. Isso também no plano espiritual. Então, o conhecimento vale e vale muito. Não é tudo, mas vale muito. E quanto à senhorita Goudou, né, eu só reforço a belíssima mediunidade dela, o comportamento dela, a preocupação dela de fazer corretamente, o estudo dela, que é uma médium que ela procurou ser estudada, se deixar estudar pelo médium, e com certeza isso ganhou pontos. Minhas colocações. Passei, Val. Está resolvendo a coisa ali com o pessoal dela ali. O Mauro ou a Bela ali, que está atinhando ela. Bom, gente, quem vai falar mais? Eu gostaria. Eu quero também. Eu quero 1 minuto. 2. A senhora, por favor. A senhora, por favor, se comporte. Eleni. Com relação ao que eu falei do conhecimento, foi no sentido da perturbação, só para deixar claro que para a perturbação ser mais ou menos penosa ou mais ou menos demorada, independe do conhecimento, depende sim da prática do bem e da consciência tranquila. Isso quem afirma realmente é Kardec. E nós temos relatos em mediúnicas de espíritas extremamente devotados, conhecedores, mas que devido ao apego, às vezes, a questão da evolução mesmo moral, da questão do desprendimento, digamos assim. Que às vezes a gente tem o conhecimento, mas é extremamente apegado. E nós temos depoimentos, né, de mediúnicas que frequentamos, de pessoas que estavam extremamente apegadas e que sofreram bastante essa perturbação, apesar da bondade no coração. Com relação a Goudou, eu que incito também a curiosidade da gente, que lá na frente, não sei se que ano é não, viu, gente? Porque eu lembro umas coisas assim, aí não lembro não, mas depois eu posso rever. Fala que ela começa a materializar e colocar diamantes e grãos preciosos, e Kardec faz uma ressalva nesse momento, dizendo que não acha isso importante para a doutrina espírita. Eu acho importante a gente procurar esse artigo. Com relação aos animais, deixe-me ver o que foi, porque, tá vendo? Eu fico tentando memorizar o que é que eu quero falar, eu não sou professora, é difícil isso para mim. Já esqueci, vamos lá, e depois se eu lembrar e tiver tempo eu falo. Posso, bonito? Se não for falar em Carlos IX, né? Aí você pode falar, minha filha. Deixa eu dizer. Val, lembrei, Val, me dá só 30 segundos. Tá vendo? Quando fala dos animais, lembrei, quando fala dos animais, São Luís fala que quando os animais morrem, esse princípio inteligente volta à massa de onde eles tomaram a sua porção a porção de inteligência de que lhe é necessária. Então, ele acredita, isso é o que São Luís nos acrescenta, que eles não ficam como individualidade, não. Não é meu ponto de vista, é o que São Luís coloca. Só para mim não esquecer aqui, eu estava falando ontem, eu disse ontem para Itamar, que sobre essa questão dos animais, tem alma ou não, João Paulo I disse que tinha, né? O Papa Francisco disse que tinha, e o Ratzinger disse que não tem. Deixa eu falar, Alex, depois você fala. Mas, assim, como já foi dito, eles têm individualidade. E quando a gente vai estudar o Livro dos Espíritos, que a gente vai se debruçar o estudo da doutrina, a gente vai entender isso. Claro que eles não têm alma, porque a alma, como Alex Ni já explicou muito bem, é outra história. É para a gente ser pensante, racional, que
que escolhe, que tem escolha, que sabe discernir entre o bem e o mal. É diferente a história. Agora, eu queria lembrar aqui, ó, essa história aqui, quer ver? Da médium, da mediunidade, que eu achei interessante, quando ela diz assim, Kardec pergunta, quando você teve certeza da morte, você sentiu pesar? Aí ela vai dizer, não absolutamente. A vida não é para se lamentar. Olha que conselho, olha que tapa. Mas por que ela fala isso? Porque ela já tinha a moralidade, ela já era uma pessoa mais evoluída. Porque quanto mais apegada às questões materiais, a gente sabe, né? Então, o nível de melhoramento é mais difícil. Mas ela já era desprendida a esse ponto. A vida não é para se lamentar. Outra coisa que ela vai dizer aqui, que Kardec pergunta, quando você reconheceu onde você estava, o que vos feriu primeiramente a vista? Ou seja, o que você viu primeiro? Olha como a bicha já era boa, gente. Olha como ela fez muita coisa boa na Terra. Ela vai dizer o quê? Encontrei com os espíritos que me rodeavam e me auxiliaram a sair da perturbação. E aí a gente lembra, aí ela diz, essa foi uma mudança que me impressionou. A gente lembra de Bezerra de Menezes, né? Quando ele conta a história dele, que a perturbação dele foi muito rápida e que ele é chamado ali na sacada daquele prédio maravilhoso, que quando ele sai, ele é recepcionado pelos espíritos que ele tinha ajudado enquanto aqui na Terra. E ela também vai ser recebida por esses espíritos. Ele vai dizer isso, ela vai dizer aqui, e vai falar exatamente disso. Todos os espíritos que eu havia evocado vieram receber-me. Isto me sensibilizou. Se soubesseis como é agradável reencontrar os amigos neste mundo. Isso me fez assim, meu Deus do céu, o que é que a gente precisa realmente, de fato, fazer com a nossa mediunidade? Fazer o exercício correto, pensar sempre no bem, ter boas intenções em servir, em ajudar, nunca pensando em se beneficiar com isso, e sempre na doação de si mesmo, porque aí a gente chega como ela. E olha que ela não era tão boa assim, mas olha como ela foi recebida quando morreu. Como a vida da gente é pensando na morte, né? Então, vamos pensar assim, pensar como ela, querer como ela. Ok. Eu quero um minuto também, Renan. Alex, Itamar, depois você. Beleza. Veja só, nada melhor do que Kardec para dirimir algumas dúvidas que porventura tenham ficado. Veja só, 597. Pois que os animais possuem inteligência, haverá neles algum princípio independente da matéria, e sobrevive ao corpo. Ou seja, o animal desencarnou, essa alma, se quisermos chamar assim, porque o espírito é bem claro na resposta, é um tipo de alma, é uma alma, se quiser te chamar assim, porém inferior ao do ser humano. Ok? Beleza. Então, sobrevive ao corpo, mas conserva sua individualidade? Sim. Porém, não consciência, porque consciência de si mesmo só nós, espíritos, como o Itamar falou, com E maiúsculo. Aí nós vamos para a pergunta 600 do Livro dos Espíritos. Sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem a achar-se, depois da morte, no estado de erraticidade como a do homem, fica numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unida ao corpo, mas não é um espírito errante. E o seu princípio é praticamente imediatamente reencarnado. Informações dos espíritos. Alex, esse finalzinho aí que eu perdi. Por favor, essa parte do reencarnado. É por isso que Itamar falou que não há animais no plano espiritual. Aí, nas obras complementares, eu vou falar nisso só um minuto. Nas obras complementares, a gente observa em algumas buscas ou resgates de espíritos
está lá relatado que o grupo de espírito que está indo resgatar outros está indo com animais, etc. e tal. Mas não são os animais como nós conhecemos aqui no plano físico. Pode ser alguma outra utilização, não sei dizer do que se trata, porque o livro dos Espíritos é bastante claro. Tem sua individualidade, sim, mas não consciência de si mesmo. E quando desencarna, quando deixa seu corpo físico, não é espírito errante, pois o princípio inteligente que estava encarnado ali como animal é praticamente imediatamente reencarnado. Ou seja, não fica como errante no plano espiritual. Ok? Inclusive, Alex, complementando aí, Alex, ó, no livro dos médios, no capítulo das evocações, item 283, evocações de animais, Kardec torna mais claro ainda, ele diz, depois da morte do animal, o princípio inteligente que estava nele fica em estado latente. Logo é utilizado por certos espíritos encarregados desse cuidado para animar novos seres nos quais continuam a obra da sua elaboração. Assim, no mundo dos espíritos não há espíritos de animais errantes, mas somente espíritos humanos. Claro e cristalino. Sabe por que isso é importante, gente? Vocês devem ter visto aí, eu passei para outro grupo, eu vou passar para vocês. Está circulando aí numa casa espírita, em um livro que está bombando aí na internet, falando das colônias de animais no mundo espiritual. É loucura. Está bombando aí, esse livro está sendo já um best-seller. Colônias de espíritos animais. Olha que absurdo. Eu entrei lá, foi uma discussão, deu pano para manga, foi uma confusão terrível. E eu não disse nada. Eu digo, olha, pega a pergunta 600 do livro dos espíritos e a 36 do item 283 do livro dos médicos. Quem está dizendo não é Itamar, não, é Kardec. No mundo dos espíritos não tem espírito de animais. Não tem. Agora, eu queria só levantar uma questão aqui. Tudo bem, não tem. Não tem. Na erraticidade, tudo bem. Mas por que nas obras complementares, em alguns textos também, por que o cãozinho do Chico apareceu para ele? Por quê? Estava onde? Porque, sabe o quê? Aí Alex começou a puxar o fio do novelo. Plasmação mental, criação mental, ideoplastia. É bom a gente estudar mais, sabe por quê? Porque outras obras aparecem também. Apareceu o cara montado num cavalo, claro que é mental. Apareceu o cachorro do lado da pessoa andando, caminhando. Mas isso é bom a gente aprofundar, claro que a gente vai aprofundar. Se estava desencarnado... Quer ver uma coisa, Val? Querem ver uma coisa? Eu li, tem uma reportagem aí, eu vou passar para vocês. Tem um rapaz de Minas Gerais que trouxe uma informação que Chico, ao passear na praia de Copacabana, ele ia para uma casa espírita com uma moça, no Rio de Janeiro, só que teve um problema, não teve exceção. Ele chamou essa moça para ir passear no calçadão de Copacabana, 8h30 da noite. Ao chegar lá, Chico parou e disse, olha, você está vendo os espíritos do mar saindo e penetrando na areia. Gente, pelo amor de Deus, Chico era humano e poderia estar ali tendo uma ideoplastia ou sendo enganado por espíritos brincalhões. Claro que sim. Chico é um ser humano, como Divaldo, como qualquer outro. Claro que pode acontecer. Divaldo eu foi... entendo isso. Mas assim, Tamar, a gente entende, claro que tem o médium que se engana, se equivoca. Mas o que é que a gente precisa aprofundar? Porque aqui não é a nossa visão. Aqui é aprofundamento mesmo. A gente precisa ler por que, então, nas obras aparecem esses animais no plano espiritual. Entendeu? Por que eles aparecem? Qual é o objetivo e por que isso acontece? Isso a gente precisa se aprofundar. Claro que está dizendo aí na obra básica que na erraticidade não tem. Porém, por que nas obras complementares a gente vai ver muito essa narrativa? É bom a gente estudar desculpe mais. eu dizer uma coisa, viu?
Desculpe eu dizer uma coisa para vocês. Ei, Essas Alex obras... Ni quer falar. Alex Só Ni para quer falar. eu fecho meu microfone. Essas obras de André Luiz e Emmanuel não são complementares, gente. Pelo amor de Deus. Não tem obra complementar de Kardec. Não, mas não tem. Peraí, Não Tamar, complementar, não complementa, não. Vem trazer algumas informações que podem ser verdadeiras ou se chocar. Obra complementar de Kardec só tem as 23. Itamar. Alex. Não, 23 não. Obra complementar de Kardec, gente. Pelo amor de Deus. Eu acho que quem estava perto dele ainda piabou foi muito. Imagine quem está longe. Veja só, quando a gente fala assim, obra complementar, mas de fato não é obra complementar de Kardec, porque Kardec até não instituiu complementaridade nenhuma depois das obras que ele fez, certo? São informações do plano espiritual, através de diversos médiuns, que eu sempre gosto de colocar da seguinte forma: ó, isso é matéria de fé. O que é matéria de fé? São informações de espíritos que trazem para nós, através de livros, romances e etc. e tal, acredita quem quiser. Porque matéria de fé acredita quem quiser. Nada comprovado. Ok? Eu gosto de falar dessa forma. Só para a gente separar isso aí. Deixa eu só fazer uma complementação no que Val comentou. Inclusive no grupo, na discussão de ontem que Tamar levantou, eu até comentei o seguinte, ó, eu acredito que não se coaduna com a bondade de Deus o que a gente estava discutindo lá. Eu acho que, por não dar saltos à evolução e ainda sermos apegados às questões materiais, quando a gente chega no plano espiritual, nada mais natural do que vivenciarmos e presenciarmos coisas que nós estamos acostumados aqui no plano físico, pelo nosso apego. Da mesma forma, eu acredito que os espíritos que exercem essa função ou executam esse trabalho, eles plasmam determinados animais para intimidar, para não chocar, para ajudar o psicológico de quem está sendo ajudado ou resgatado, etc. e tal. A mesma forma, Jesus Cristo não tinha capacidade de curar de qualquer jeito, até a distância, até por um simples vontade, estar lá de dedos, etc. e tal, e porque com uns ele teve que pegar barro, cuspir no barro e passar no olho, porque outros ele mandava, ele à distância falava, então está curado, porque outros ele só levantava a mão. Qual é a diferença? O psicológico de quem está recebendo essa ajuda. Então, eu acredito muito nessa questão, como recurso. Como recurso terapêutico para Exatamente. ajudar. Gostei. Muito bom, muito bom. Acredito em vocês que... Concordo plenamente aí, Alex. Na Aliança Espírita Evangélica, né, que quando eu comecei, o pessoal lia um livro, Harpas Eternas. Né? Eu tenho um livro aqui com uma médium argentina, do Círculo Cristiano Argentino. E ela lá nos montes da Judéia, né, nos Carmelos, nos mosteiros essênicos, eles é um cachorro, né? Aí um dos mestres essênicos olha assim para o cachorro, é esse aí mesmo, que daqui a 1000 e poucos anos vai estar lá nos Alpes Suíços resgatando as pessoas que se perdem na neve. Eu digo, não, peraí, aí não dá, né? Não dá. Então, a gente tem que ter esse discernimento, a gente tem que ter essas coisas, e isso a gente está tendo aqui, graças a Deus. Pois é, meus amores. Quem vai fazer a prece de encerramento? Só a Eleni está com a mãozinha ainda Eleni levantada. quer falar. Na Revista Espírita também, não sei aonde, lá na frente, tem um artigo que fala de um animal que é ouvido pelos 3 moradores da casa. Eu acho que é interessante a gente escolher, depois eu posso ver, porque eu anotei, se ouve o latidozinho. Não é latido não, gente, mas aquele barulhinho de cachorro dengoso, que eu não sei o nome, como é que vocês chamam aí, vocês que têm bicho, mas assim, e aí os 3 moradores, cada um em um andar diferente. Eu acho interessante a gente ler, porque a gente pode aprofundar mais sobre a questão dos animais, que a gente viu que faltou tempo para a gente aprofundar. Isso é uma sugestão. É o ganido, né?
Eu quero só, eu quero pedir desculpa aí pela minha rispidez, entendeu? De vez em quando eu fico assim, mas eu não machuco ninguém não, viu, Val? E tu acha que me incomoda? A rispidez é sua, fica com ela. Não Para se mim, não preocupe vem. não se preocupe. Mas eu queria chamar a atenção, eu estou lendo, relendo, trilendo, que auxilia muito aí, sabe o quê? A Gênese, aquela questão dos fluidos, né? Aquela questão dos fluidos para a gente assim é fantástica, inclusive em relação a essa questão dos animais. Alex foi feliz quando mostrou justamente a plasmação mental. Então, olhe, aprendi uma coisa: a sua rispidez é sua, não é minha, por isso que não me incomoda. Aí você fica com ela. Para mim, não. Eu imagino que se esse grupo aqui tivesse mais uns 5, assim, que nem eu e Tamar, para passar o tempo todo discutindo. Oxi, sai, menino, teacher. Ei, pois, bora lá, quem vai fazer a prece na próxima semana. Gente, olha, vamos ficar revezando aí as pessoas para coordenar o tempo. Né? Eleni, Rian, Pedro e Val na próxima semana. Aí vamos ficar revezando quem faz o tempo, você viu? Quem toma conta do tempo, para a gente até instituir um coordenador direto. Um mês. Castigar aqui quem fica fazendo pegadinha com os colegas. Quem faz a prece de encerramento, gente, por favor? Quem se propõe? Ivone ou Clécio, um dos dois. Ivone faz? Levantou a mão aí, Ivone? Ivone faz. Posso fazer, sim. Mestre Jesus, nós te agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos, buscando conhecimentos, que com certeza são luz na nossa caminhada, na nossa jornada em busca da nossa evolução. Mas nós te rogamos, Senhor, que todos esses conhecimentos verdadeiros nós possamos acrescentar na nossa caminhada em forma de prática, de assimilação verdadeira, para que a gente possa nos tornar espíritas praticantes, assimilando dentro de nós os ensinamentos dos espíritos, consequentemente os ensinamentos de Jesus, vivendo verdadeiramente. E assim, Senhor, nos fortalecer na nossa jornada e ao retornar ao plano espiritual, possamos retornar mais esclarecidos, mais verdadeiros, compreendendo o amor, compreendendo as tuas leis, Senhor. Que assim seja. Boa noite, povo. Boa noite, meu povo. Tudo de bom para vocês. Cheirão, cheirão. Boa semana. Boa noite, gente. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau.